e culto de gratidão nas igrejas. E essa próxima semana nós vamos fazer o culto de gratidão na nossa igreja. Aleluia! Então, te convido a você estar conosco na quinta, na sexta, no sábado e no domingo vai ter o nosso culto normal. Amém? Então nós vamos também ter aí uma maratona de culto de gratidão, mas será que na nossa igreja? Nós fomos nas igrejas, agora eles vão vir na nossa igreja. Quinta-feira, a igreja de São Bernardo vai estar com a gente aqui, pastor Orivaldo. Sexta-feira, a igreja de Diadema, pastor Erasmo. Sábado, a igreja de Ribeirão Pires, com o pastor Gerson. Amém. Amém. E olha, eu fiquei sabendo que estão alugando até ônibus para vir para cá, hein? Imagina. Aleluia. Vai ficar pequeno isso daqui. Eu já até providenciei trocar as cadeiras. Essas cadeiras aqui, elas ocupam muito espaço, porque elas têm apoio de braço. Então, vou tirar todas essas cadeiras e vamos. A Bianca, ela vai nos emprestar. Ela tem uma empresa de cadeira, então ela vai emprestar para nós aí, umas cadeiras aí. E aquelas cadeiras, igual nós temos duas lá no fundo, que não tem um apoio de braço, então nós vamos trazer aí 70 cadeiras. Nós vamos tentar colocar aqui 70 cadeiras neste lugar. Toninha vai sentar, vai ficar lá em cima, Toninha. Amém? Amém. A sua e a magrinha vai ficar ali, ó. Tem uma estantezinha ali em cima, a Raquel pendurada lá na porta, lá em cima da porta. Amém? Amém. Vamos colocar mais ventiladores, né? Porque a gente só tem 4, a gente precisa de mais ventiladores. Vamos arrumar mais. Se você tiver um ventilador pedestal, empresta para nós. Pode fazer. A gente vai ficar rodando, fazendo vento, a gente está dando glórias a Deus. Vamos colocar mais ventiladores aqui, tá bom? Para arejar mais o ar, né? Porque se tiver muito calor, a gente não dá nem para deixar a porta fechada, tem que deixar a porta aberta para estar ventilando, que vai ter muitas pessoas aqui. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vocês já perceberam que o nosso salão aqui está pequeno para nós? Está pequeno. Talvez você fale assim, mas pequeno? Está pequeno. Se a gente faz algum evento aqui, enche. Fizemos lá na tua casa, né, Sueli? O Arraiá ficou pequeno a tua casa. A gente vai ter que fazer, talvez aqui. Esse ano a gente faça de novo, mas aqui no salão. Ele vai ficar pequeno também. Então a gente precisa de um salão maior. Vocês estão vendo? O chá de mulheres aqui não ficou pequeno. O culto de gratidão vai ficar pequeno aqui. Então nós precisamos de um lugar maior. Amém? Então nós precisamos orar para que Deus nos leve para um salão maior, nos dê um salão maior que a gente consiga pagar os aluguéis. E que Deus esteja conosco. Nós não queremos sair daqui e ir para um lugar onde Deus não estará conosco. Nós queremos que Deus esteja conosco. Amém? Amém. E sem Deus a gente não é nada. Nós precisamos de Deus conosco. Amém? Amém. Se Deus estiver conosco, é só bênção. Aleluia. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Hoje eu não vou falar sobre gratidão, tá? Fica tranquilo, tá certo? Romanos capítulo 10, do verso 8 ao 10. Romanos capítulo... hoje não vai dar para passar aqui, eu vou ler. Romanos capítulo 10, vou ler verso 8, 9 e 10. Estou na linguagem corrigida fiel, tá? Então a palavra diz assim: mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Verso 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Verso 10: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor.
desejo, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que ela venha penetrar em nosso coração, Pai. Que a Tua palavra venha nos trazer transformação de vida, Senhor. Fala conosco, Pai. Não nos deixa sair daqui sem receber esta glória, este alimento espiritual que nos traz vida, que nos traz santidade, que nos transforma, que muda a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema desta mensagem: 5 elementos sobre o Evangelho de Cristo. 5 elementos sobre o Evangelho de Cristo. 5 pontos, mas vai ser rápido, tá bom? Fica tranquilo, tá certo? Aqui o Evangelho de Cristo, ele é um convite para uma nova vida. Tem muitas pessoas que pregam muitas coisas por aí. Tem muitas pessoas que creem em outras coisas, em muitas filosofias. Existem até outros tipos de evangelhos que as pessoas trazem, que apresentam para as pessoas. Mas o verdadeiro evangelho que nós cremos neste verdadeiro evangelho, é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele nos faz um convite para vivermos uma nova vida. Esse evangelho, ele fala de perdão dos nossos pecados. Esse evangelho fala de uma vida de paz. Este evangelho fala de uma vida feliz. Quem é feliz? Glória a Deus. Nós somos felizes por causa do Senhor Jesus. Nós somos felizes porque Cristo, Ele morreu numa cruz pelas nossas vidas. Nós somos felizes porque nós cremos neste Jesus. E esse evangelho ele fala de uma vida de comunhão com Deus. Nós fazemos parte de uma família, da família de Deus. Nós somos povo de Deus, rebanho do Senhor. Nós somos o quê? Ovelhinhas de Jesus, né? Lembra da ovelhinha de Jesus? Somos ovelhinhas de Jesus. Amém? Então, eu quero dar 5 pontos, 5 elementos sobre o Evangelho de Cristo. O primeiro, Deus tem um plano. Primeiro ponto, Deus tem um plano. João 33:16, é um versículo que todos nós conhecemos, já ouvimos falar muito, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Isso é maravilhoso. Deus, Ele tem um plano. Um plano. Jesus, Ele veio pelo seu amor por nós. O amor de Deus. Ele veio, Ele deixou a sua glória, deixou o seu trono, se fez como homem. Nasceu aqui nesta terra como homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Passou pelas nossas mesmas vontades. Jesus, Ele chorou. Jesus sentiu fome. Jesus comia, bebia. Jesus orava. Jesus jejuava. Jesus sofreu tentações. O diabo tentou Ele 3 vezes. Então Jesus, Ele foi o quê? Perseguido, caluniado, foi preso, crucificado, foi perseguido. Então Ele sofreu aqui nesta terra como homem. E Ele fez tudo isso por amor a nós, por amor a você, por amor a mim. Mesmo nós ainda sendo pecadores, Deus nos amou. Mesmo nós não querendo Deus, Deus nos amou. Tem muitas pessoas aí que não querem Deus. Nós também não queríamos. Nós não conhecemos Deus, estávamos distantes de Deus, não queríamos saber das coisas de Deus, queríamos saber das nossas coisas, da nossa vida, viver a nossa vida, fazer a nossa vontade e viver para este mundo que as pessoas acham que a vida delas se resume em comer, beber, dormir, trabalhar e ter bens materiais. Então a vida de muitas pessoas se resume a isso.
depressivas, porque elas depositam a vida dela em coisas materiais, se esquecem da vida espiritual, se esquecem que existe um Deus que nos fez, que nos criou, que nos sustenta e que nos deu a vida eterna. Amém? Amém. Vocês já sabem isso de cor, né? Amém? Então, Amém. Jesus veio pelo nosso amor, por amar a nós. Ele nos amou. E Deus, ele tem um plano para você. Um plano de uma vida abundante. Uma vida abundante. Cheia de paz, cheia de alegria. Você pode ver, o povo de Deus é alegre, né? Aleluia. Vemos aí 3 cultos de gratidão, onde, olha, eu vi lá a Sueli pulando, dançando, a Catarina, então, para lá e para cá, Fátima e Cidó, fazendo aviãozinho para lá e para cá, e dando glórias a Deus, aleluia. Esse é o povo de Deus, o povo de Deus é feliz, o povo de Deus não é triste, não. O povo de Deus não é aquela pessoa que tem que ficar engessada. Não, o povo de Deus é festeiro. Se você ler na Bíblia, você vai ver que tem muitas festas lá na Bíblia, que foi Deus que instituiu as festas. Jesus, quando ele fez o seu primeiro milagre, foi numa festa. Jesus estava numa festa. Porque Deus quer alegria. Deus quer amor e alegria. Ele quer que nós sejamos o quê? Alegres também. Deus não quer pessoas tristes, não. Então Deus ele tem uma vida abundante para nós, uma vida de paz, de amor, de alegria. Deus tem para nós o quê? Uma vida eterna. Amém? Segundo ponto, todas as pessoas são pecadoras e estão separadas de Deus. Todas as pessoas são pecadoras, estão separadas de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Amém. A palavra aqui é bem clara. Todos pecaram. Todos. Não existe uma pessoa na face da terra que não pecou. O único foi Jesus. A palavra diz que não havia pecado nele. E aí a palavra diz que o restante, que são os todos, que são nós, pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. E nós também um dia estávamos nessa vida de pecado. E estávamos o quê? Distante de Deus, destituídos da glória de Deus. Toda a raça humana, às vezes a gente fala assim, não, aquela pessoa é tão boa. Mas olha, ninguém é bom. Ninguém é bonzinho. Ninguém é bonzinho. Por mais que você se esforce, a gente não é bom. Jesus, ele falou, olha, o único bom é o Pai. Ele é bom. Ele é bom. Nós não somos bons. Dentro de nós existe uma serpente ali, de vez em quando ela quer sair para fora, né? Quer sair mordendo todo mundo. Isso é para todos nós. Sabe aquele momento de aquele dia mal, aquele dia que você fica irado. Todos nós aqui já ficamos irados, sem paciência. Eu sou o primeiro aqui a ficar sem paciência com a Toninha, irado com a Sueli. Eu sou o primeiro aqui. Então, todos nós, nesse momento de ira, às vezes a gente acaba o quê? Agredindo pessoas com palavras, ofendendo pessoas com palavras. Então nós precisamos o quê? Nos encher do Espírito Santo para que o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a mansidão, ela venha florescer dentro de nós e que a gente se torne uma pessoa mais amável. O amor de Deus tem que fluir dentro do nosso coração para sermos pessoas amorosas, pacientes, que a gente tenha esse domínio, que a gente consiga dominar a nossa ira, a nossa raiva. Naquele momento de raiva você consegue se segurar. No momento de ódio ali você segura a sua boca para você não ofender ninguém. Então nós precisamos o quê? Nos encher desta glória para que nós venhamos ser transformados. Mas a palavra diz que todos pecaram. E todas as pessoas estavam destituídas da glória de Deus. Nós, um dia, estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos. Mas hoje, nós fazemos parte de uma família. Hoje nós somos povo de Deus.
Hoje nós somos filhos de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Mas as pessoas, um dia nós estávamos destituídos desta glória, como hoje ainda tem muitas pessoas que estão destituídas desta glória. Tem muitas pessoas aí no mundo que estão distantes de Deus, estão afastadas de Deus. E tem muitas pessoas que estão destinadas a viver eternamente separadas de Deus. E se você estiver separado de Deus na eternidade, você vai estar na onde? Vai estar destinado ao inferno. Ou você vai viver eternamente com Deus, ou você vai viver eternamente na onde? No inferno. Porque somente existe uma eternidade. E nessa eternidade tem dois caminhos. Um é viver com Deus e o outro é viver no inferno. Quem vai decidir é a própria pessoa. Cada um vai decidir o que você quer. Nós queremos viver a eternidade com Deus, amém? Amém. Nós aqui, nós queremos que a nossa casa, a nossa família também esteja conosco na eternidade. E Deus também quer isso. Deus quer que todos sejam salvos. Todos. Por isso, Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho amado para morrer no nosso lugar. Amém? Amém. Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O pecado tem um salário, que é a morte espiritual, a segunda morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Tem muitas pessoas que estão vivendo no pecado. Quem vive no pecado vai receber um salário, que é a morte espiritual, a segunda morte. Vocês já ouviram falar da segunda morte? A primeira morte, todos nós vamos passar. Todos. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Um dia ela vai morrer. Você também, eu também, todos nós. Amém. Todos nós vamos deitar no caixão. Quem quer deitar no caixão? Por enquanto, ninguém quer. Mas todos nós queremos viver aí até 120 anos. Queremos ter a idade da Dorinha, 120 anos. Para fazer a obra do Senhor, né? Mas ó, a primeira morte, todos nós vamos passar. Jesus passou pela primeira morte, que é a morte da carne, a morte carnal. Vamos virar o pó, nós viemos do pó, vamos voltar para o pó. Mas a segunda morte, que é a morte espiritual, essa não é para nós. Essa você não vai passar. Amém? Amém. Ponto 3. Nada do que você fizer pode ganhar o caminho para o céu. Nada do que você fizer pode ganhar o caminho para o céu. Efésios 2, verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus. Então vem de Adão, vem de Deus. Verso 9: não vem das obras, não vem de obras humanas, para que ninguém se glorie, porque a glória é somente do Pai, somente de Deus. Amém? Amém. Então, fazer coisas boas não vai nos fazer merecedor de ir para o céu. Tem pessoas que acham que se ela der esmola no farol, vou dar uma para os mendigos de rua, eu vou distribuir cobertor, vou dar roupa, vou dar cesta básica, vou dar comida para o faminto. Isso não é bom? Isso é bom, isso é bom, isso é gratificante, mas isso não vai te levar para o céu. Isso não vai te fazer uma pessoa boa para você ganhar as portas dos céus. Não. Isso é uma obrigação nossa, é uma obrigação do crente, uma obrigação de você, de nós que temos Cristo no nosso coração. A nossa obrigação é fazer todas essas coisas, mas essas coisas não nos dão o direito de herdarmos o céu, de entrarmos no reino de Deus, de irmos viver com Deus eternamente no céu. Não. Fazer coisas boas é a nossa obrigação cristã, mas nada disso te levará para o céu. A única coisa que abre o caminho para o céu é ter fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. Quem crê em Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Tem fé nesse Jesus? Aleluia, Jesus. Quem tem Jesus no coração? Glória a Deus. Amém. Se você crê no seu coração
E quando você fala com a sua boca, então a graça está sobre você. As portas do céu já estão abertas para nós. Amém? Amém. Ah, mas eu não preciso então ir lá no monte orar. Eu não preciso orar a jogada no milho, 30 dias. Ah, mas eu não tenho que sofrer um pouquinho para ir para o céu. Fiz tanta coisa ruim. Eu fui tão mal. Eu fui uma pessoa tão pecadora. Isso que é a graça de Deus. Você não merece nada. Nós não merecemos nada porque nós somos ruins. Nosso coração é ruim, não merecemos nada. Só fizemos maldade. Mas Deus amou nós de tal maneira que Ele entregou Jesus para morrer no nosso lugar, para pagar o preço. E nos deu de graça. A única condição é você crer em Jesus com o seu coração e falar com a sua boca que você crê em Jesus, nesse Jesus, no que Ele fez. E você recebe de graça a tua salvação. É tão simples que as pessoas confundem, mas eu não tenho que sofrer, para mim entrar nos céus. A pessoa não aceita, ela não aceita que a salvação é tão simples. É só eu crer em Jesus, é só isso. Mas tem muitas pessoas que não conseguem crer em Jesus. Você pode dar 100 reais para ela, você crê em Jesus? Não, te dou 100 reais, você crê em Jesus? Não crê. Ela crê em outras coisas, tem tantas filosofias, tantos outros segmentos que levam as pessoas a crerem em outras coisas do que em Jesus. Tem muita gente, olha, é muita gente. Você acha que é simples crer em Jesus? Não, tem muitas nações, tem muitos povos aí que não creem em Jesus. O povo cristão, se você for olhar no mundo todo aí, tem muita gente que não crê em Jesus. Muita gente. Olha, não tem os dados aqui, mas é muita gente, viu? É muita gente. O Brasil, nós somos uma nação que veio o quê? Nós temos uma raiz católica, é uma raiz cristã, que já vem, que nós temos aí uma raiz que nos faz crer em Deus, que faz crer em Jesus. Mas tem muitas nações aí que a religião é outra. Eles creem em outros deuses, não em Cristo, não no nosso Deus. Amém? Amém. Então, a única coisa que abre o caminho para o céu é ter fé em Jesus Cristo. Somente através de Jesus. Amém? Amém. Quarto ponto, Jesus veio para nos libertar do pecado. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus morreu por nós ainda éramos o quê? Pecadores. Todos nós aqui éramos pecadores. E o amor de Deus é tão grande conosco, que Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Mesmo nós ali não querendo Deus, mesmo nós não crendo no Senhor Jesus, mesmo nós vivendo uma vida de pecado, mesmo assim, Deus entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós fôssemos o quê? Libertos do pecado. Jesus veio para nos libertar do pecado. E Jesus, Ele morreu numa cruz. Jesus, Ele veio, se fez justiça através da sua morte na cruz. Ele nos justificou. Nós tínhamos o quê? Uma dívida. O diabo estava lá com uma escritura de dívida. Você tem uma dívida comigo, só estou esperando você morrer. Vai você deitar naquele caixão lá, eu vou estar do lado ali e vou te pegar sua alma e vou levar comigo. Você é meu, eu tenho aqui, a escritura está dizendo que essa pessoa pertence a mim. Mas Jesus, Ele morreu nessa cruz. Quando Ele morreu na cruz, em Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus não tinha pecado. E pelo fato de Ele não ter pecado, nele, o diabo não pôde fazer nada. O diabo fez de tudo para tentar impedir Jesus de chegar na cruz. Tem muitas pessoas que pensam assim: poxa, mas por que Deus deixou Jesus morrer na cruz? Essa era a missão dele, ele veio para isso mesmo. Deus mandou ele para ele morrer na cruz. Era a missão dele. Mas as pessoas não entenderam mais por que Deus deixou
Deus deixou Jesus sofrer, ele tinha que fazer tudo isso. Ele tinha que morrer na cruz. O diabo fez de tudo para ele não chegar na cruz. Herodes matou as criancinhas lá quando Jesus nasceu. Ele mandou matar as crianças de menos de 2, 3 anos ali, tentando matar Jesus. Mas José e Maria foram avisados pelo anjo e eles fugiram para onde eles estavam, foram para o Egito, para que Jesus não morresse quando era criança. Depois Jesus ele foi o quê? Tentado no deserto 3 vezes pelo diabo. Depois Pedro ainda falou para Jesus: não vai para Jerusalém, você vai morrer lá. E aí Jesus repreendeu ele, porque a boca do diabo estava usando a boca de Pedro. Então, lá naquele momento ali, quando Jesus, antes de ser preso lá no monte, ele estava ali com seus discípulos, Judas estava indo com os soldados lá para prender Jesus ele estava orando, e aí ele sentiu a pressão, o peso do pecado da humanidade nele, e aí ele falou: Senhor, afasta-te de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então Jesus, a missão dele era essa, morrer na cruz. Ele morreu nessa cruz, e esse sangue que ele derramou nessa cruz, esse sangue nos justifica hoje. Amém? Amém. No Antigo Testamento, como que o homem era justificado? Como que o pecado dele era justificado? Ele tinha que ter derramamento de sangue. Eles levavam um animalzinho, levavam lá o louro, né? Vou levar o cachorrinho, vou levar o meu gatinho. Tinha que levar um animal lá para que fosse sacrificado no meu lugar. Porque Deus não queria que a gente morresse, mas alguém tem que morrer no nosso lugar. Então leva um animalzinho, uma pomba, uma ovelhinha, leva lá um boi, e aí sacrificava lá e derramava aquele sangue ali, e aquele sangue ali nós éramos justificados pelo sangue daquele animal. O nosso pecado era transferido para aqueles animais lá e eles eram mortos. Dessa maneira. E Jesus, ele foi a ovelha que se sacrificou por toda a humanidade. Ele se entregou ali naquela cruz e o sangue dele foi derramado. E através desse sangue, hoje, nós somos justificados. Amém? Amém. A morte, quando ela olha para você, ela não vê pecado mais em você. Porque quando a morte chega e ela olha para você e vê ali o pecado, o salário do pecado é a morte espiritual. A morte vai abraçar essa pessoa, porque ela não tem Jesus no coração dela. Ela não se entregou para Jesus. Então a morte vê pecado nela. Mas nós que temos Jesus dentro de nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. A morte, quando ela vem, ela não vê pecado em nós, ela vê justiça. Ela vai olhar para você e vai falar assim: não, esse aí pagou o preço. Esse aí, o preço por ele já foi pago. E aqui não tem o nome dele aqui na minha escritura, não. Foi apagado o nome dele aqui, não está mais aqui não. Então esse aí eu não posso levar. Lembra lá no Egito, a 10ª praga, que era a morte do primogênito? O anjo da morte, ele ia entrar nas casas, mas aquela casa que tinha lá o sangue nos umbrais da porta, que era o sangue do cordeiro, que Deus falou para Moisés, instruiu o povo a matar um cordeiro e passar ali o sangue dele na porta. O anjo da morte, quando chegou ali, ele via aquela porta com o sangue do cordeiro, ele passava por cima, ele não entrava naquela casa. É assim conosco também. A morte olha para nós, ela vê o sangue de Cristo, ela passa por cima de nós, mas não nos atinge. Aleluia. Lá no Egito, quando não tinha lá, a casa que não tinha o sangue nas portas, a morte entrava e matava o primogênito. Então, nós somos justificados. Em 1 Coríntios 5,17 diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Amém. Jesus, ele morreu no nosso lugar. O sangue dele está aspergido sobre nós. A morte não tem poder sobre nós. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Oh, glória. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Nós temos a vida eterna. O diabo não pode fazer mais nada sobre nós. Ele fica furioso, mas ele não pode fazer mais nada com a gente, não. Ele pode tentar impedir as pessoas que ainda não têm Jesus. Ele vai tentar impedir. Mas nós, como povo de Deus, nós queremos resgatar o maior número de pessoas que está lá no mundo, distante de Deus, sem Deus, e trazer para próximo de Deus, para que elas também vivam uma vida eterna. Amém? Amém. Quinto, para nós irmos para a ceia. Jesus nos coloca na família de Deus como filhos. Jesus nos coloca na família de Deus como filhos. Amém? Amém. Verso João 1:12. João capítulo 1:12. Amém? Amém. Mas a todos quantos o receberam, quem recebeu Jesus aí no seu coração? Amém. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Amém. Quem crê no nome de Jesus? Aleluia, glória a Quem Deus. crê no nome de Jesus? Aleluia. A palavra aqui é bem clara. Todos quantos o receberam no seu coração, Deus deu o poder de serem feitos filhos dele, filhos de Deus, aos que creem em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Amém, glória a Hoje Deus. nós fazemos parte da família de Deus. Amém? Amém. Quero que vocês coloquem de pé, pode colocar de pé. Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é filho de Deus. Fala para ela, você é filho de Deus. Glória a Deus, Você aleluia. é filho de Deus. Isso é maravilhoso, amém? Amém. Isso é maravilhoso. Eu quero que você feche os olhos neste momento. Hoje é um culto de ceia. Eu quero que você põe a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Vai apagar a luz, Mário. Apaga a luz. Abre um pouquinho a porta aí, Raquel. Está muito calor. Pode abrir a porta aí. Feche os teus olhos. Catarina, olha para mim. Só para mim. Eu sou o mais bonito aqui. Ô, glória. Mas olha como está tudo fechado agora. Amém. Amém, glória Deus a é tão Deus. maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. Jesus, ele se entregou por amor a nós. Ele morreu numa cruz por amor a nós. Para que hoje nós pudéssemos fazer parte da família de Deus. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando e adorando este Deus e dando graças a Ele. Porque através dele nós recebemos a nossa vida eterna, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Nós somos curados, sarados, redimidos por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Derramou teu sangue precioso. Um sangue precioso. Não há preço no mundo que pague. O que Jesus fez, não há preço no mundo que pague. Nem todo dinheiro no mundo paga o que Jesus fez por nós. Esse amor é maravilhoso. Glória a Deus. Por isso eu quero que você repita comigo essa oração. Você que está na tua casa, põe a mão no teu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo eu te recebo como Senhor, como Senhor, Salvador Salvador da minha vida. da minha vida. Eu creio Na na minha justificação minha justificação na cruz. na cruz. Eu creio Que através através da morte de Cristo, da morte de Cristo, os meus pecados os meus pecados estão apagados. estão apagados. Eu creio Que eu fui redimido redimido por Jesus. por Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus Senhor Jesus é o meu único é o meu único suficiente suficiente Salvador. Salvador. Não existe outro. Não existe outro. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente o Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus. Eu creio, Pai, Eu creio, Pai, que eu sou um com Cristo. com Cristo. Cristo habita em mim. Cristo habita em mim. E eu habito em Cristo. Eu habito em Cristo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor.
ceia do Senhor é um memorial, onde nós trazemos à nossa memória aquilo que Cristo fez por amor a nós, por tudo que Ele passou, todo o sofrimento, morrendo numa cruz, derramando teu sangue, por amor a mim e a você. Mesmo sem nós merecermos nada, mesmo nós estando distante do Senhor, Ele nos amou primeiro. E nós estamos aqui para relembrar o que Jesus fez. Nós estamos aqui para lembrar esse amor maravilhoso que Ele teve por mim, que Ele teve por você. E nós somos gratos ao Senhor por tudo isso. Porque se não fosse Ele, nós ainda estaríamos mortos. Nós estávamos debaixo de uma condenação. Mas Ele nos libertou da escravidão, nos tirou desta prisão, e hoje nós somos livres. Livres. Glória a Deus. Você está liberto, você está livre. Aleluia. Nós estamos livres. Glórias a Ti, Senhor. Por isso nós estamos Aleluia. aqui nesta noite para celebrar e participar da mesa do Senhor. Amém. Segure o pão na tua mão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Segure o pão na tua mão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer o pão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és grandioso. Glórias e glórias ao teu santo nome, Senhor. Glórias e glórias ao teu santo nome, Pai. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigada, Pai. Pode ser em paz. Glória a Deus. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Amém. Essa é uma certeza que nós temos, como crentes em Cristo, como crentes na palavra do Senhor, que Jesus virá, Jesus voltará. Esta é uma promessa que Ele deixou, que vai se cumprir. Jesus voltará. Ele está junto do Pai, preparando morada para nós. E Ele virá nos buscar para buscar a sua igreja, para fazer morada com Ele. E quando Jesus voltar, tem alguns sinais
sinais que vão acontecer, que vai anunciar a volta de Jesus. Haverá guerras e rumores de guerras. Quantas guerras já aconteceram e estão acontecendo neste momento, neste mundo? Quantos rumores de guerras? Havia pestes, passamos por uma Covid. Quantas pestes já existiram neste mundo? Os sinais estão gritantes. E quando a trombeta soar, os céus vão se abrir e Jesus, com seus anjos, um exército de anjos, montado no cavalo branco, surgirá em glória nos céus. Jesus. E todos serão com seus olhos. Toda a humanidade, todo ser vivente verá Jesus vindo com a tua glória, com a tua majestade. Ele virá para buscar o teu povo, para estabelecer o seu reino nesta terra. O noivo está chegando. O noivo está chegando para buscar a sua noiva. E nós somos a noiva de Cristo. Você que tem Cristo no seu coração, você é a noiva de Cristo. Aleluia. Você que está aqui nessa noite, você é a noiva de Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como a palavra diz, semelhantemente também, depois do cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Pode tomar o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno. Somente Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Somente Ele é digno, somente Ele é digno, somente Ele. Somente o Senhor Jesus. Somente Ele. Eu sou livre. Aleluia.
Quinta-feira começa o nosso culto de gratidão aqui na nossa igreja. Glória a Deus. Quinta-feira às 20 horas. Quinta-feira às 20 horas estaremos aqui com o nosso culto de gratidão. Sexta-feira também teremos culto de gratidão aqui na igreja. Amém? Amém. Sábado também teremos culto de gratidão aqui na igreja. Às 20 horas, tá? Quinta-feira às 20 horas, sexta-feira às 20 horas, sábado às 20 horas, estaremos aqui recebendo as nossas igrejas, tá? Estarão vindo aqui. Quinta-feira a pastora Olivosa estará conosco. Glória a Deus. Sexta-feira, pastor Erasmo, da igreja de Diadema. Sábado, pastor Jefferson, com a igreja de Ribeirão Pires. Amém. Amém. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Glória a Deus. Vai ficar pequeno. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sei onde a gente vai colocar a Toninha, a Fátima sentada. Não sei. Estou vendo um lugar ali em cima para assistir ela sentada. Eu fico de ponteiro. Isso. E domingo teremos o nosso culto, tá bom? Domingo teremos o nosso culto aqui às 18 horas, que será transmitido ao vivo. Eu quero agradecer a presença, a participação de você que nos assistiu e de quem vai assistir este culto depois também. Que a glória do Senhor esteja sobre você. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos o nosso culto. Eu quero orar para você antes de nós irmos embora. Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, meu Pai, por este culto, por nos permitir de participar da ceia do Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo. Uma semana maravilhosa, Senhor, que nós tivemos, e eu creio que a semana que vai entrar também será uma semana de glória, de unção, de poder, Pai. Que nós possamos estar aqui, Senhor, para nos rendermos diante do Senhor em gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nos leva, Senhor, de volta para os nossos lares, debaixo dessa maravilhosa unção, glória que o Senhor tem fornecido a todos nós aqui. Nos leva, Senhor, para os nossos lares, meu Pai, debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Nos dê uma semana de vitória, Senhor. Amém. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos para frente. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. E todos dizem: Amém! Dê uma salva de palmas.